Testamento, o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo de número 12, a partir do verso de número 22 até o verso de número 32. Amém? Eu vou ler os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Às vezes dá uma certa diferença de tempo aí na tela, né? Então a gente se atrapalha um pouco às vezes, mas vamos tentar ler com muita tranquilidade o texto bíblico, quando a palavra do Senhor nos diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos, interceda por mim, que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta hora. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, por esse texto, Pai, que por vezes é tão mal compreendido, e que hoje nós possamos compreendê-lo, Pai, de maneira clara, e que ele traga ao nosso coração alento, disposição e ânimo para nós continuarmos em nossa trajetória espiritual. Obrigado por tudo, meu Pai. Nós te rogamos assim, em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, eu começaria dizendo a vocês, na manhã de hoje, trazendo uma imagem a vocês. Vocês já perceberam, quem já teve oportunidade de visitar, quem sabe uma grande construção, uma catedral, alguma coisa muito especial, muito linda? Eu sei que alguns de vocês já viajaram até mesmo para fora do Brasil, e você, quando vê aquela obra, você fica encantado. Como alguém teve habilidade para construir algo assim? E olha que nós estamos hoje num período pós-moderno, nós estamos no século 21, e você fala: meu Deus, que coisa linda, quem fez isso? Alguém deve ter feito. Eu estou vendo algumas pessoas lembrando, puxando na memória alguma situação, algum instante prazeroso e alegre que tiveram. Também quando nós estamos num grande espetáculo musical, e a gente escuta uma voz muito bem afinada, uma voz muito bem colocada, postada, você fala: meu Deus do céu, que coisa linda, que espetáculo. Isso nos leva à emoção, às vezes ao pranto, ao choro, tamanha beleza que a gente encontra. Talvez a primeira obra nós pensemos assim: isso é fruto de tecnologia. Faz muito tempo que construíram essa catedral, mas eles possuíam uma grande tecnologia. Que coisa!
Talvez ouvindo uma grande cantora, como eu falei, o cantor, talvez nós pensássemos assim: que voz! Isso não é dom natural, não. Isso é fruto de muita técnica, muito bem desenvolvida com o passar dos anos. Mas uma coisa nós sabemos: a gente tem que atribuir a alguma pessoa, a alguém, tamanho dom, tamanho talento. Não há como não fazer isso. E na passagem de hoje, que nós temos à nossa frente, nós vemos aqui Jesus realizando um grande sinal, uma grande cura, algo espantoso, maravilhoso. E aí surge uma pergunta: por quem ele fazia tal milagre? Através de quem? Aquilo era fruto, talvez, do diabo, como alguns poderiam pensar? Ou aquilo era fruto de uma ação do próprio Deus, através de Jesus Cristo, que também é Deus, né? É uma pergunta que nós nos fazemos. Ou será que Jesus usou, gente, de técnicas? Para mim, isso tudo aí é fruto de uma técnica toda especial. Assim como nós vemos nos dias atuais, pessoas realizando aparentes sinais e milagres, quando na verdade aquilo não passa de algo combinado, de um truque. Com isso, obviamente, eu não esteja dizendo que Deus não faça milagres hoje, muito pelo contrário, eu creio que Deus faça milagres hoje. Mas todos nós, quando olhamos e percebemos algo fantástico, nós fazemos sempre uma pergunta: como isso aconteceu? Como isso foi feito? É técnica? É habilidade? É o diabo quem fez? Ou será que é algo divino? São algumas indagações que nos ocorrem. E quando a gente olha para o texto bíblico, nós vamos ver que logo no versículo de 22, o texto vai nos dizer que trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Ou seja, algo extraordinário, que a gente fica impactado com aquilo que ocorreu ali. E eu queria dizer para você uma coisa, talvez você não saiba disso, mas os judeus, eles acalentavam uma ideia. Eles acalentavam a ideia que quando Jesus, ou melhor, quando o Messias, que para nós é Jesus, mas quando o Messias chegasse, sabe o que aconteceria? O poder de Satanás sobre as pessoas, ele diminuiria. Sabe? Satanás não teria mais o mesmo poder sobre as pessoas. Satanás estaria amarrado. Era essa a convicção que todos os judeus popularmente imaginavam, esperavam. Era o ensino que era divulgado entre eles. Então, quando o Messias chegasse, o diabo não teria mais o mesmo poder que possuía. O Messias libertaria as pessoas das suas dores, das suas tristezas, dos seus fracassos, das suas enfermidades. Tudo isso o Messias faria. Irmãos, e os religiosos da época não queriam de maneira alguma reconhecer o quê? Que Jesus era o Messias. Vocês sabem muito bem que os evangelhos, cada um foi escrito para um povo diferente, né? Nós sabemos que o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, o de Lucas para os gregos, o de João é um evangelho universal, mas nós sabemos que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para o povo judeu, para fazer com que o judeu pudesse olhar para Jesus e ver nele o Messias prometido à casa de Israel. Mas era tudo o que as autoridades da época não queriam fazer: reconhecer que aquele que operava milagres, o operava através do poder de Deus, porque aquele que fazia tantas coisas especiais, ele era de fato o Messias enviado. Porque a chegada de Jesus traria um desconforto muito grande à religião estabelecida, a tudo aquilo que já estava acontecendo, ao poder, ao dinheiro, enfim, à estrutura religiosa da época. Então, era algo que eles não queriam concordar, nem tampouco admitir que aquele homem era o Messias esperado
pela casa de Israel, a grande esperança para a humanidade, não só para o judeu, mas também para nós, os gentios. E quando a gente olha para o texto, então, havia uma multidão, versículo 23, você pode olhar na tela, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? E eu tenho que explicar a você alguma coisa aqui muito importante. Quando nós vemos uma multidão e o texto fala em admiração, esse termo pode não trazer a ideia exata do que estava acontecendo. Eles estavam maravilhados, eles estavam realmente extasiados com o que acontecera, mas não significa dizer que eles estivessem propensos a acreditar que Jesus fosse quem? O Messias prometido. Eles estavam, na verdade, maravilhados com o sinal. E talvez se perguntando como ele fez isso. Será que talvez ele fez com alguma técnica mágica? Talvez será que ele seria apenas mais um operador de milagres? Ou seria ele o Messias? Mas a ideia aqui é uma ideia que eles não estavam propensos a acreditar, a depositar a fé em Jesus como o verdadeiro Messias. E eles indagam e eles perguntam. Só que isso traz um grande peso sobre as autoridades judaicas, principalmente sobre o grupo fariseu. Os fariseus ficaram preocupados e nervosos. E aí o texto vai nos dizer, no versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E aqui, quando o texto fala em Beelzebu, é porque o autor bíblico, retratando o que disseram, ele não queria usar a expressão mais forte, mais contundente. Ele não desejou dizer, por exemplo, Satanás, o diabo. Não, ele preferiu dizer Beelzebu. E aí você vai me perguntar: mas pastor, quem foi Beelzebu? Beelzebu era uma divindade do povo cananeu, conhecido como o Deus das moscas. Olha que coisa asquerosa, né? O Deus das moscas. Veja como é que a mente humana cria deuses em suas fantasias, em suas alucinações e em suas loucuras. Então eles preferem não chamá-lo de Satanás, mas chamam de quê? Beelzebu. Seria uma forma de abrandar, seria um eufemismo para não dizer Satanás, o maioral dos demônios. Então eles atribuem a cura que Jesus havia processado não a Deus, mas estavam atribuindo a quem? Ao diabo, a Satanás, a Beelzebu. E aqui está um grande pecado nosso, não é nosso que eu digo, das pessoas, quando nós deixamos de reconhecer que é Deus fazendo algo na nossa vida e atribuímos a qualquer outro. Pode ser uma divindade, pode ser uma pessoa, ou pode ser até mesmo a nós mesmos. Quando nós roubamos o lugar que seria de Deus, para falar que aquilo que nós obtivemos vem, na verdade, por esforço nosso próprio sozinho, ou quem sabe até mesmo de alguma entidade ou de algum ser espiritual. É um grande pecado, é um grande erro. Mas o que Jesus vai fazer, amados, diante disso? Jesus, veja comigo no versículo seguinte, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que isso quer dizer, irmãos? Ele parte de uma ilustração, dizendo que uma casa onde não há coesão, o que acontece? Ela não permanece de pé. Um exército que ele esteja guerreando entre si, ele vai se enfraquecer e o inimigo vai tomar lugar e vai se levantar com força e poder. Então isso é extremamente perigoso. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês atribuem a Satanás o milagre que eu realizei, mas eu diria para vocês que um reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus está dizendo: olha,
Satanás não expulsa Satanás. Satanás não vai agir contra ele mesmo. E aí eu diria para você, nós às vezes é que somos tolos, né? A gente às vezes age contra as pessoas mais especiais para nós, por algum motivo, por alguma bobagem nossa. A gente briga com quem não deveria brigar, a gente rompe relacionamentos com quem não deveria romper. A gente age de uma maneira tão estranha, tão esquisita, provocando divisão entre aqueles que são mais caros e especiais para nós, que nós deveríamos o quê? Prestigiá-los, amá-los, abraçá-los, aquelas pessoas que são importantes na nossa vida, nos momentos mais difíceis estão ao nosso lado. Mas infelizmente a gente age assim. E o texto está dizendo ali, Jesus está vencendo a primeira objeção, dizendo que uma casa dividida não subsistirá, mostrando que o raciocínio deles era completamente equivocado, não tinha fundamentação alguma. Versículo seguinte, por gentileza. Versículo 26. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Como esse reino dividido, ele vai se sair vencedor? De maneira alguma isso poderá ocorrer. Satanás não expulsa Satanás. São dois reinos antagônicos. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. E o grande problema, que a grande questão para eles, era que Jesus estava operando aquilo que eles não conseguiam fazer. Eles estavam tão longe de Deus, eles estavam tão enfraquecidos, que eles não tinham autoridade espiritual. Então era mais fácil dizer que os milagres operados por Cristo eram milagres produzidos pela força, pelo poder de Satanás. Porque se eles admitissem que Jesus fez aquele milagre tão maravilhoso e especial, eles teriam que admitir também que as coisas que Jesus falava, elas eram verdadeiras. Que o que Jesus dizia, inclusive contra eles, contra os fariseus, contra os sacerdotes, o que Jesus dizia era realmente verdade. E isso é maravilhoso dizer. E aí o texto vai prosseguir dizendo assim para nós: e se eu expulso demônios por Beelzebu, para quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. No versículo 27 ele vai usar um outro raciocínio para vencer a objeção sobre o seu milagre. Ele vai dizer assim: mas os seus discípulos também expulsam demônios. Os seus discípulos também expulsam demônios. Era o que acontecia. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Ou seja, nós temos que olhar para eles e chegar à seguinte conclusão: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, os discípulos de vocês também fazem da mesma forma, do mesmo jeito. Então Jesus vence o primeiro raciocínio, a primeira objeção, e Jesus vence a segunda objeção com um raciocínio lógico. Se eles também expulsavam demônios, eles o faziam, então, pelo poder também de Satanás, pelo poder de Beelzebu. E quando a gente olha para o texto, no versículo 29, o texto vai dizer assim para nós: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Irmãos, Jesus está querendo mostrar para eles que o seu reino já havia chegado. Quando Jesus vem a este mundo, Satanás já recebe por si só um grande golpe. Depois você deve lembrar lá de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, quando fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Jesus vence a Satanás no deserto. Vocês devem lembrar da passagem, por certo. Então, o reino de Deus já estava presente. Os milagres já estavam acontecendo. As pessoas já estavam sendo libertadas pelo poder de Deus. Mas eles, ainda assim, com tamanhas provas, com tão grandes evidências,
eles tentavam desmerecer aquilo que Jesus estava fazendo. Era essa a ideia que eles tinham no coração. E aí Jesus agora vai propor uma história. Como você vai entrar numa casa para saqueá-la, para roubá-la, se você antes não aprisionar, não prender a vítima, para que você possa fazê-lo? É assim que acontece quando alguém invade uma casa. Ele precisa primeiramente amarrar aquela pessoa para que ele possa roubar livremente, senão o outro pode resistir. Então o que ele está dizendo para nós aqui, meus irmãos, o valente aqui é a figura de quem? De quem? Eu ouvi alguém falando baixinho. Do diabo. O valente é a figura do diabo. Então o texto está querendo dizer que quando Jesus chegou entre nós, o reino de Deus estava presente, não ainda completo. É aquele famoso já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ele progressivamente vai se desenvolvendo. Então o que acontece? Quando o valente está amarrado, e era uma ideia também entre os judeus, que Satanás, quando o Messias chegasse, sabe o que aconteceria com Satanás? Ele estaria amarrado, ou seja, com o seu poder cerceado, com o seu poder limitado, e é o que nós vivemos hoje. Satanás, ele está amarrado, embora ativo. O seu poder não é livre para fazer aquilo que ele bem desejar. Então ele está dizendo o seguinte para nós: com a chegada de Cristo, Cristo pode fazê-lo e nós também. Nós podemos entrar na casa do inimigo, no arraial do inimigo, onde o inimigo impera e comanda, e desarraigar pessoas de lá e trazê-las para o reino de Deus. É por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos diz: Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou, aleluia, mais uma vez, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, as pessoas que estavam sem Cristo e outras que ainda estão sem Cristo, elas são libertadas do império das trevas e trazidas para o reino do Filho do amor de Deus. Ou seja, Satanás está amarrado, o valente está amarrado, e nós podemos pregar o Evangelho e pessoas serão libertadas da opressão demoníaca, de todas as maldades que Satanás faz com elas, para que elas vivam uma vida apequenada, uma vida inferiorizada espiritualmente. Então Jesus está dizendo: olha, com a minha chegada, o reino de Deus se fez presente, e agora Satanás não tem mais o poder que tinha, e portanto eu tenho o poder de libertar os cativos, como diz, por exemplo, Isaías capítulo 61. E aí na sequência do texto, veja comigo, vamos lá, meu filho, passe por favor. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É um dos versículos que muita gente não consegue entender. Inclusive, há um tempinho atrás, uma irmã me perguntou: pastor, prega um dia sobre essa passagem. Eu falei: eu vou pregar, mas espera um pouco, vai ter o seu dia marcado. Então, o que ele quer dizer para nós com o versículo de número 30? Alguma coisa muito simples, irmãos. Jesus quer dizer que não há como nós, diante dele, versículo de número 30, nós não temos como usar de neutralidade em relação a ele. Diante de Jesus Cristo, nós não podemos ser neutros. Sabe quando você está em cima do muro? Quando você fala assim: não, eu lavo minhas mãos, como fez quem? Pilatos. Então, eu lavo minhas mãos. Não há como fazer isso. Diante de Jesus, ou você o abraça como Senhor da sua vida, ou você então se opõe a Ele. Não há meio termo.
Você precisa se posicionar diante de Jesus Cristo. Ou Ele é o Senhor e Salvador da sua vida e da sua história, ou então você irá rejeitá-lo. Não tem como você dizer, não, para mim ele é apenas um grande filósofo, para mim ele é apenas um grande psicólogo, ou a maior mente que já existiu neste planeta. Não, você precisa chegar à conclusão que ele é o Messias prometido, que ele é o Salvador, que ele é de fato o libertador, o único que pode promover perdão de pecados e libertação. Então, quando ele fala, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não há meio termo. Jesus, ele reivindica para si o senhorio, o poder de ser o Salvador, e isso não é concedido a nenhum outro. Portanto, o que eu preciso fazer é reconhecer quem Ele é e devotar a minha vida inteiramente a Ele. Não há como ficar em cima do muro. Porque às vezes nós queremos ser bem convenientes, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, nós temos que ser ecumênicos. Todas as religiões são boas. Todos os caminhos conduzem aos céus, quando na verdade Jesus diz que é nele que reside a salvação. Então, ele era um grande incômodo para os religiosos, e no caso em tela, para os fariseus não o suportavam. Eu diria para você que hoje também não é diferente. Quando você chega perto de uma roda de amigos que não são verdadeiramente crentes, que não sejam crentes, e você diz assim, eu agora sou de Jesus, eu agora sou de Cristo, você passa a ser discriminada ou discriminado. Você passa a ser olhado com estranheza. Alguns pensam que você ficou doido, que alguma coisa muito estranha aconteceu contigo, porque as pessoas têm uma grande aversão a esse nome Jesus Cristo, principalmente quando ele é anunciado em conformidade com a Bíblia Sagrada. Talvez você esteja pensando em alguma situação que você já tenha vivido, na qual você sentiu a pressão de se portar como um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, porque você sabia que algumas pessoas não iriam aceitar e não iriam concordar. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aqui nós temos mais uma passagem bíblica, mais um texto bíblico no qual as pessoas não conseguem entender. Certa vez encontrei com um rapaz que me dizia assim, estou desanimado com a vida, estou triste com a vida, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, e para mim não tem mais jeito, porque a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, pelo simples fato de você estar pensando e preocupado se você pecou contra o Espírito Santo e cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou te afirmar uma coisa, você não incorreu nesse pecado, porque quem incorre no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, a sua mente está cauterizada. Sabe quando um membro é amputado, que ali fica insensível? Você estaria completamente insensível. Sua consciência não iria atacar dessa forma. Então, esse pensamento que você está tendo, essa dúvida que você está tendo, é justamente a dúvida que prova que você, na verdade, não pecou contra o Espírito Santo. E aí você vai me perguntar então, mas pastor, como se dá o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo era justamente o pecado que aqueles homens estavam cometendo. Por quê? Porque eles estavam de forma persistente, de forma consciente, de forma inteligente,
Eles estavam refutando a obra do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, realizada por Jesus Cristo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é quando você atribui aquilo que Deus fez ao diabo. E você não faz por ignorância, não, porque alguns o fazem por ignorância, mas você faz com todo entendimento. Aqueles homens sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que as operações de milagres, que aquilo que ele fazia apontava para a realidade bíblica, mas eles não conseguiam aceitar tal verdade. E nós encontramos ainda hoje pessoas assim, pessoas que dizem: eu não quero saber. Como ontem eu conversei com uma pessoa assim, conversei com uma pessoa ontem, com um certo grau de instrução, de conhecimento até, mas uma pessoa que dizia que a Bíblia estava cheia de mentiras, uma pessoa que não aceitava o que a Bíblia fala, e se dizia muito justa e muito santa. Então, para esse tipo de pecado, nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando a pessoa, de maneira permanente, de maneira seguida, de maneira contínua e com entendimento, ainda que seja meramente intelectual, ela atribui ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Isso é muito sério e muito grave. Mas, pastor, existe alguma solução para isso? Existe. Se pela misericórdia infinita de Deus, essa pessoa vier a se arrepender de todo o coração, pedir perdão a Deus, isso é quebrado e ela é perdoada. Mas eu diria para você: não permita que isso aconteça, não faça tal coisa, porque é um risco muito sério e muito grave que você pode estar vivenciando. Não atribua aquilo que Deus faz, que Deus fez na sua vida, a Satanás, porque as consequências poderão ser muito graves. Então, o texto vai dizer para nós, então, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. E o versículo 32 nos diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Se a pessoa for até o final da sua existência, com essa prática, com essa persistência, ela não será salva. Imagine você, que você está no mundo e só existe uma última garrafa d'água para dessedentar a sua sede. Só existe uma última garrafa d'água. E você diga assim: essa garrafa d'água, ela está contaminada, e se alguém bebê-la, poderá morrer. O que você está fazendo? Você está terminando, pondo um fim à única esperança que você poderia ter de sobreviver. Não é isso? Não é assim que acontece? Se você diz que aquela água ela está contaminada e que ninguém poderia bebê-la, porque vai morrer também, é como se você dissesse: olha, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é aquele que pode salvar. Jesus Cristo não tem poder para perdoar. É como se você dissesse que a nossa última e única esperança, a esperança que nós temos de salvação, de transcendência, ela não é fonte de vida, e sim fonte de morte. Essa é a gravidade dessa passagem aqui. E é isso justamente que nós precisamos entender. Jesus, ele veio para inaugurar um novo tempo, para trazer o seu reino entre nós e libertar as pessoas da maldade de Satanás, da opressão, do peso do pecado, e trazer a elas libertação espiritual, a oportunidade da vida eterna,
de uma nova vida, que já começa hoje. A oportunidade de nós reescrevermos a nossa história. E olha, meus irmãos, eu diria para você, não há um ser humano na face da terra que, se pudesse voltar atrás, não iria reescrever algumas páginas da própria vida e da própria existência. E nós só podemos reescrever a nossa história quando nós nos voltamos para Cristo de forma arrependida e reconhecemos que Ele é o Salvador das nossas vidas e o único capaz de perdoar pecados e de nos dar uma nova oportunidade de recomeçar a nossa história. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida nesta manhã. Talvez você tenha chegado aqui hoje precisando da libertação que o Senhor pode produzir. Talvez você tenha chegado aqui hoje, talvez um tanto quanto duvidoso sobre os contornos da sua vida, sobre aquilo que está acontecendo e por que tais coisas estão acontecendo. Eu queria pedir a Deus por você, para que você saiba dar honra ao próprio Deus, aquele que desde os tempos eternos te escolheu, aquele que tem um propósito na vida de cada um de nós e que o seu desejo é nos salvar, nos perdoar, nos libertar. Vamos orar nesta hora. Fiquem em pé, por favor. Se você está aqui nesta manhã e deseja que eu ore por você, erga uma de suas mãos, todos os olhos fechados. Se você está aqui, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos ou as duas mãos. Amém. Louvado seja Deus. Muitos irmãos, ouvindo essa palavra, desejam a oração da fé. Eu quero orar por você. E eu peço a você também que ore por mim. Tá? Ore por mim também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede, depois de lermos esse texto, Pai, com tamanha simplicidade, Pai, ó Deus, esclarecendo aquilo que o Senhor deseja nos comunicar através da Tua palavra. Nós te pedimos agora, Pai, que a Tua bênção, ó Deus, bênção restauradora, Pai, restauradora para a alma, Pai, para as emoções, para os sentimentos, Pai, ó Deus querido, que, ó Deus, a convicção de pecados, Pai, e também a confissão dos mesmos, Pai, possam acontecer agora, Pai, e que o Teu poder, ó Deus, venha revestir-nos, Pai amado, com graça, com sabedoria e com beleza, Pai, para que continuemos em nossa trajetória, vivendo para o Senhor, entendendo que o Senhor quer exclusividade, que a neutralidade não pode acontecer. Por isso nós declaramos nesta manhã, Pai, nós te pertencemos, Pai. Nós escolhemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Redentor, o Senhor da nossa vida e da nossa existência. É o Senhor, ó Deus amado, que tem nos conduzido durante toda a nossa vida, Pai, em meio a lutas, conflitos, problemas, Pai amado, o Senhor tem nos conduzido em triunfo, Pai, porque o Senhor é o grande Rei de toda a terra. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos, ó Pai, em um nome santo daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo, e que todos possam dizer amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre